a gente está arrumando aqui, tá bom? O poder das nossas escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Ao levantar, nós fazemos escolhas. Amém? E o texto base hoje para o nosso estudo é Deuteronômio 30, no verso 19. Tá bom, gente? Nós começamos tudo de novo, porque o áudio não estava chegando, mas nós arrumamos aqui. Amém? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 30, no verso 19. E nós vamos ver o poder das nossas escolhas. É o nosso tema de hoje. Estou aqui com a Silvane aqui, missionária Silvane. Pode falar, se apresentar. Graça e paz, meu nome é Silvane. Gente, ela é terapeuta cristã, missionária e uma bênção, tá bom? Silvane é uma bênção, glória a Deus. Vamos lá, Deuteronômio 30, no verso 19, nos fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Como o nosso Deus é lindo. Ele coloca diante de nós as escolhas e nos direciona. Escolha, pois, a vida, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a sua vida hoje é em grande parte o resultado das escolhas que você fez ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. A sua vida hoje é resultado de tudo que você escolheu. Amém? Todos os dias nós escolhemos palavras, escolhemos atitudes, escolhemos amizades, escolhemos permanecer ou desistir. Escolhemos obedecer ou desobedecer. E cada escolha nos aproxima ou nos afasta do propósito de Deus. E isso é muito sério, gente. Cada escolha que nós fizemos nos aproxima ou também pode nos afastar do propósito, para aquilo que o Senhor tem para mim e tem para você. Toda escolha direciona as nossas vidas. Toda escolha, seja ela boa ou seja ela mal, ela nos direciona. Amém? Somos livres para escolher, mas nunca seremos livres para escolher as consequências das nossas escolhas. Nós podemos escolher, o Senhor nos deu livre-arbítrio, né? Mas nós não podemos decidir, né, as consequências das nossas escolhas. E sobre o livre-arbítrio, a soberania de Deus, a Silvana vai nos explicar aqui. Amém? A Bíblia, ela revela um Deus absolutamente soberano sobre todas as coisas, que governa os céus, a terra, mas ela também mostra um homem responsável por suas escolhas, né? E como funciona o livre-arbítrio dentro da soberania de Deus? Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e nada acontece sem que ele permita. Mas ele nos amou de uma forma tão insondável, imensurável, que ele a ponto de nos dar liberdade de fazer a nossa escolha conforme aquilo que nós achamos que é melhor para nós, né? E quando falamos de escolha, Margali, nós precisamos entender algo muito importante. Desde a criação, Deus, em sua soberania, ele decidiu conceder ao homem o livre arbítrio. E isso significa que Deus continua sendo absoluto sobre todas as coisas, mas o seu amor permitiu que o homem tivesse liberdade para decidir fazer suas próprias escolhas, né? Deus não criou pessoas robotizadas, que, tipo assim, ficasse como marionete em suas mãos, indo onde que ele queria, fazendo aquilo que ele queria. Não. Ele nos deu o poder da escolha, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse poder que Deus nos concedeu, né? Lá em Gênesis 2, a partir do verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Amém? O Senhor, ele deu todo aquele jardim para o homem ali, ele mostrou tudo aquilo ali que ele podia usufruir naquele jardim, mas ele também mostrou ali a árvore que o homem não poderia, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás.
Aí ele mostrou tudo que ele podia ali fazer, mas mostrou também aquilo que não podia e a consequência que ele teria se ele desobedecesse à ordem do Senhor, né? O homem já fez ali sabendo das consequências que ele teria, né? Perceba que Deus, ele não impediu Adão ali, ele permitiu, né, que Adão tivesse a sua própria escolha ali. E também ele não escondeu a árvore, ele mostrou. E é isso que ele faz conosco. Ele nos mostra o caminho onde devemos seguir, a direção certa, tudo ali ele coloca em nossa frente sempre os dois caminhos. Aquele que leva para a salvação e aquele que leva para a perdição eterna. E cabe a cada um de nós escolher, né? Isso nos mostra que Deus não deseja uma obediência por obrigação. Ele quer que nós o obedecemos por amor a Ele, que nós venhamos decidir, escolher obedecer a Deus. Nós temos a escolha de amar a Deus, obedecer a Deus ou não, seguir os caminhos do Senhor ou não. A verdadeira obediência, ela nasce de um coração que ama a Deus. Provérbios fala que o coração do homem faz plano, né? Planeja, mas o seu caminho, o Senhor dirige os nossos passos. O Senhor dirige, o Senhor ordena, mas nós escolhemos os nossos caminhos. Qual o caminho que você tem escolhido? Qual tem sido as suas escolhas? Silvane, e todas as escolhas geram consequências. Isso. E as nossas escolhas, ela tem um peso eterno. E as escolhas que nós fazemos, além de ter um peso eterno, ela dita como vai ser a nossa vida aqui. Se vai ser uma vida de paz, de tranquilidade, não que não teremos dificuldades, né? A Bíblia mesmo fala que neste mundo nós teremos aflições, mas o que nós escolhemos, ela pode facilitar a nossa vida aqui. Toda escolha gera consequência. Essa é uma lei espiritual. Mesmo a pessoa sem conhecer a Bíblia, Silvana, eu já ouvi falar, aquilo que o homem planta, ele colhe. Mesmo quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, já vem sabendo disso, não é verdade? E a palavra de Deus nos fala exatamente isso em Gálatas 6, no verso 7, nos fala assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. É uma lei. Você não planta milho e colhe café. Você planta milho e colhe milho. É uma lei natural. E assim também é no mundo espiritual. Tudo que nós plantamos, sabe? Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A colheita pode demorar. Muitas vezes a pessoa faz, não acontece nada não, dá nada não é verdade? Mas uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Às vezes ela leva anos, mas ela sempre chega. Cada decisão é uma semente. Gente, a nossa vida é feita de sementes. Cada decisão é uma semente. Quem planta perdão, colhe paz. Quem planta fidelidade, colhe confiança. Quem planta obediência, colhe intimidade com Deus. Mas quem planta rebeldia, também colherá as consequências dela. Deus pode nos perdoar quando nos arrependemos, mas muitas consequências das nossas escolhas continuam fazendo parte da nossa história. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, mas eu já errei, o que fazer? Eu escolhi errado, e agora? Quando nós escolhemos errado, o que fazer? Quando as suas escolhas foi lá atrás e hoje você chega à conclusão, não deveria ter feito, não poderia ter feito, o que fazer? É nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Só que isso também não tira as consequências das escolhas, não. Não tira. E Deus é tão soberano, Deus é tão lindo, Deus é tão perfeito, que quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos arrependemos, Ele nos coloca de novo nos trilhos, nos ensina a fazer boas escolhas, nos ajuda nas nossas escolhas. Amém? E Deus, Ele, como a gente disse, Ele sempre nos mostra o melhor caminho, porque Deus tem o melhor para nós. Porque ele fala assim em sua palavra, eu bem sei os pensamentos, lá em Isaías, eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito.
pensamentos de paz, para vos dar algo, tipo assim, infinitamente, algo bem maior daquilo que a gente pensa ou imagina. E existe uma verdade maravilhosa: Deus nunca nos deixa sem direção. O tempo todo Ele nos mostra o caminho, nos mostra o que fazer, que decisão tomar. Mas muitas vezes nós queremos ouvir a voz do nosso coração. Mas a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração. Muitas vezes nós queremos dar ouvido à voz do nosso coração. Por quê? Porque aquilo que nós queremos é a nossa vontade. Mas nós temos que deixar que Deus faça a tua vontade sobre as nossas vidas, mesmo que aquilo seja difícil, mesmo que aquilo doa, mesmo que, tipo assim, precisamos abrir mão de muitas coisas, mas nós temos que permitir que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Porque a vontade dele, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A gente conhece só o aqui, o agora, aquilo que estamos vivendo hoje. Mas Deus já conhece lá na frente aquilo que vamos viver, aquilo que vamos passar. Às vezes uma porta se fecha aqui, a gente não entende, a gente reclama, a gente murmura. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, para entrar naquele lugar, para viver aquilo ali naquele momento. Mas não é aquilo que Deus quer para nós, porque Ele tem algo muito maior do que aquilo que pensamos ou imaginamos, né? E Ele nunca diz apenas as escolhas. Ele diz, antes de permitir a decisão, Ele nos mostra o caminho. A palavra de Deus, ela é um manual de vida. Ela nos ensina, ela nos instrui, nos corrige, nos alerta, nos aconselha. O Espírito Santo, ele trabalha também diariamente, convencendo o nosso coração. Deus nunca toma decisão por nós. Cabe a cada um tomar a decisão. Mas Ele nos orienta. E quem decide somos nós. Amém. Silvane, falando de boas escolhas, né? Nós vamos ver exemplos na Bíblia de pessoas que escolheram segundo a vontade de Deus. Escolher segundo a vontade de Deus é a melhor escolha. Escolher segundo a vontade de Deus é a melhor escolha. Escolher obedecer ao Senhor é a melhor escolha. Como a Silvane já disse aqui, o Senhor, Ele conhece o nosso futuro, Ele nos vê lá na frente. Quando nós vivemos uma vida de obediência, uma vida pautada na palavra, sabe? Porque a palavra, a todo momento, ela nos orienta como escolher. E é tão interessante que a palavra de Deus, ela nos ensina em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus nos ensina sobre casamento, sobre filhos, sobre finanças, sobre amizades, em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus nos aconselha, como já foi dito aqui. A palavra de Deus nos mostra o melhor caminho. E a palavra de Deus é Deus nos orientando, é Ele nos dirigindo, é Ele nos direcionando. Amém? A Bíblia está repleta, cheia de pessoas que fizeram boas escolhas, que decidiram escolher obedecer ao Senhor. Abraão escolheu deixar a sua terra. Está lá em Gênesis 12, né? Escolheu. E sabe qual foi o fruto? Se tornou pai de multidão. Quando nós escolhemos, sabe, obedecer ao Senhor, a nossa vida vai ser uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa. Sem problema? Não, de jeito nenhum, porque a palavra de Deus nos fala, como eu já disse aqui, que nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas, neste mundo nós teremos aflições, mas quando nós escolhemos segundo a vontade de Deus, nós vivemos uma vida de sucesso aqui nessa terra, e muito mais, na eternidade com o Pai. Abraão escolheu deixar a sua terra, e foi bem sucedido, foi pai de multidão. José escolheu fugir da tentação, está lá em Gênesis, capítulo 41. Olha para você ver, José decidiu obedecer e se tornou o quê? Governador do Egito. Aquele cargo foi feito ali para José, até então não havia governador lá do Egito. E Deus fez um cargo só para José, porque ele obedeceu, ele decidiu obedecer e fugir das tentações. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele escolheu que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Está em Josué 24, no verso 15. Que essa venha a ser a minha e a sua escolha também. Eu sempre gosto de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolho, eu decido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ruth escolheu permanecer ao lado de Noemi.
e foi o quê? Resgatada. Entrou na genealogia de Jesus. Olha que história de sucesso, que história de vitória, porque ela decidiu obedecer. Olha para você ver. Daniel decidiu não se contaminar. Está lá em Daniel 1:8. E olha como foi a vida de Daniel. Uma vida de sucesso. Esté escolheu colocar o propósito acima da própria segurança, colocar o propósito de Deus acima da própria segurança. E o que essas pessoas têm em comum? Nenhuma delas escolheu o caminho fácil. Porque nem sempre escolher fazer a vontade do Senhor vai ser fácil. Vai ser não. Vamos trilhar caminhos aí de desafios, porque nós não estamos fazendo a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. Então, escolher, fazer a vontade de Deus é a melhor decisão, mas nem sempre será fácil. Essas pessoas escolheram agradar a Deus. E essa decisão, Silvana, mudou completamente a vida delas. Tem várias outras pessoas aqui que decidiram, Gideão, se a gente for caminhar na palavra de Deus, muitos homens de Deus, Moisés escolheu ouvir, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus escolheram ouvir a voz de Deus, porque ouvir a voz do Senhor, Silvana, é uma decisão nossa. É uma decisão de cada um de nós ouvir a voz do Senhor. Só que a palavra de Deus nos fala, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ela nos alerta, ela nos ensina. Mas ouvir a voz do Senhor é uma escolha minha e é uma escolha sua. Amém? Amém. E como a Magali falou das boas escolhas, né? Também tem os exemplos de más escolhas na palavra do Senhor. A Bíblia também, ela registra pessoas que fizeram as escolhas erradas. E Deus permite que essas histórias fossem escritas para que aprendêssemos com ela. Adão e Eva, eles escolheram ouvir a voz da serpente. Deus estava ali sempre com eles ali no jardim, né? Ali, sempre o Senhor vinha na viração do dia. Eles tinham aquela comunhão, aquela intimidade com o Senhor. Mas, mesmo assim, eles deram ouvido à voz da serpente. E eles perderam essa comunhão que eles tinham com o Senhor. Ló, ele escolheu olhando apenas para aquilo que parecia bonito. Quando chegou o momento que ele e Abraão estavam juntos, que eles tinham que se separar, tinha assim uma campina maravilhosa, né? Com os campos maravilhosos e tinha também o outro lado, né? Que não era tão maravilhoso aos olhos assim. Mas aí Ló olhou o quê? Pela aparência, olhou aquilo que aos seus olhos, enchia os seus olhos, né? E Saul preferiu agradar o povo do que obedecer a Deus. Ele estava ali com o povo e Samuel não chegava e o sacerdote que deveria fazer ali o sacrifício. Mas aí o povo ia falando com ele as coisas ali e o que ele fez? Ele não soube esperar o tempo certo. Ele fez ali para agradar o povo. E quantas pessoas não quer esperar o tempo certo do Senhor, não tem paciência para esperar o tempo de Deus, né? Porque, tá demorando. E muitas vezes quer dar um jeitinho, né? Para Deus, uma ajudinha para Deus. A gente vê na história, né? De Sara e Abraão também, quando Deus prometeu um filho ali para Sara e Abraão. Mas aí o que Sara fez? Estava demorando ali, ela pegou a sua serva e deu para Abraão para que gerasse um filho. Ela não soube esperar o tempo de Deus, né? Ela quis dar um jeitinho, uma ajudinha para Deus. E quantas vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus, né? Porque, Deus está demorando. Mas Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. E ele sabe o tempo certo, a hora certa. Por quê? Tudo é um processo e nós estamos sendo preparados dia após dia para receber aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que de melhor Ele tem para nós, né? Sansão, o exemplo de Sansão que brincou com o pecado até perder a força. A força dele não estava ali nos seus cabelos, né? Mas a obediência, a força dele estava na obediência e ele não obedeceu aos mandamentos, aos princípios de Deus, né? Judas escolheu 30 moedas em vez de permanecer em Cristo. Judas é um que caminhou ali, né? Durante todo o ministério de Cristo, andou com ele, viu todos os prodígios e maravilhas, tudo aquilo que ele podia fazer na vida dele. Mesmo assim, ele escolheu as 30 moedas de prata.
ao invés de permanecer, né? Perceba uma coisa, o pecado, ele sempre promete o prazer imediato. Ali o prazer imediato, né? Tudo bom, tudo maravilhoso, mas vem as consequências. Mas nunca mostra o preço que será pago depois. Enquanto a obediência, muitas vezes ela exige de nós renúncia, produz e renúncias, algo que nós precisamos parar de fazer, de deixar, para viver a plenitude do Senhor. E isso produz bênçãos eternas em nossas vidas. Enquanto eu estava falando aqui, eu lembrei do exemplo de Davi também. Quando ele pecou ali, né? Ele caiu no pecado ali, que o profeta veio a confrontá-lo ali, e ele se arrependeu. E ele era um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu ali, mas o profeta disse para ele, né? Que a espada jamais se apartaria da casa dele. É o quê? As consequências do pecado. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo ele se arrependendo dos seus maus caminhos, daquilo que ele fez, ele ia ter a consequência durante toda a vida dele. Quando a gente lê a história dele, né? A gente vê as consequências sobre o lar, sobre a família dele. Consequência de quê? Daquele pecado que ele cometeu. É verdade. E eu vou falar uma coisa muito dura aqui, Silvana, nesse eixo aqui, sobre a responsabilidade pelas nossas escolhas. Vivemos em uma geração que gosta de procurar culpados. E se nós não prestarmos atenção, nós também. Queremos jogar a responsabilidade pelas nossas decisões em cima do outro. A culpa é da família, a culpa é do passado, a culpa é da criação, das circunstâncias, mas Deus nos chama a responsabilidade. Não podemos transferir para outra pessoa aquilo que foi resultado das nossas escolhas. Cada um colherá aquilo que plantou. Cada um colherá aquilo que plantou. Mas eu quero deixar aqui, talvez hoje, você possa falar assim, Magali, eu não escolhi nascer nessa família. Tem gente que fala assim, né? Ah, mas eu não escolhi, a minha vida foi porque eu nasci nessa família, por isso que eu estou assim. Eu não escolhi ser abandonada pelo meu marido, não escolhi ser abandonada pelo meu pai, pela minha mãe, não escolhi ser rejeitada. Mas eu quero te dizer uma coisa, você pode escolher o que fazer a partir daí. A partir da rejeição, a partir do abandono, sabe? Você pode escolher a partir da família que você nasceu. Você pode escolher mudar a sua história, o seu destino. Só que eu quero dizer, só existe um caminho para mudar a nossa história. E mais na frente nós vamos falar desse caminho, né? Mas eu quero dizer que esse caminho é Jesus. E neste caminho, olha que interessante, neste caminho você precisará passar pela estrada do perdão. Neste caminho, você precisará passar pela estrada da renúncia e da obediência. Você precisará passar por esses caminhos. Só Jesus pode mudar a sua história. E o seu passado, você não pode ficar agarrado no seu passado e tomar escolhas olhando para o passado. Eu escolho porque eu nasci assim, porque eu vim de uma família assim. Não. Você precisa decidir o que fazer com a sua história. Como viver a partir dos seus traumas, né? Como viver a partir daí. Então, a responsabilidade, independente de como você nasceu, independente, sabe, do lar que você veio, independente do que fizeram com você, as escolhas é sua, a escolha é minha. Nós não podemos deixar que o outro defina as nossas escolhas. Nós não podemos deixar que a dificuldade defina as nossas escolhas. Nós precisamos escolher em Deus. Saber que o Senhor pode mudar a nossa história, que Ele quer mudar a nossa história. E passar por este caminho. Talvez o caminho que você precisa passar para mudar a sua história é do perdão. Você precisa escolher e decidir perdoar. Você precisa escolher e decidir renunciar à sua vontade, sabe? Renunciar ao seu passado, renunciar vamos colocar assim, aquela trajetória de derrota, renunciar. Daqui para frente eu não quero mais isso na minha vida. A decisão é sua, a escolha é sua. E quando nós decidimos mudar a nossa história em Cristo, sabe? Decidir mudar a nossa história em Cristo, o Senhor, Ele faz muito mais além daquilo, como já foi dito aqui, do que pensamos ou do que imaginamos.
o Senhor faz. E o Senhor tem uma história linda para a minha e para a sua vida. Amém. E como já foi falado, né? Antes eu quero falar, a sua dor, ela não te define. Você não tem que permitir que a dor, o sofrimento venha definir aquilo que você venha viver em Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Como a gente já leu em Deuteronômio 30:19, né, que diz assim: chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, eu escolhi a vida, para que a tua semente possa viver. Aqui o Senhor nos mostra, né, 2 caminhos: bênção e maldição, vida e morte. Aí ele fala, né, cabe a cada um de nós escolher. Portanto, escolhei a vida. Ele ainda dá um direcionamento para nós, né? Portanto, escolhei a vida. O homem, ele é responsável pelas suas escolhas. E quando Deus diz, né, escolher, pois, a vida, ele não está dando apenas uma ordem, né? Ele está fazendo um convite de amor para nossas vidas, né? Para que nós venhamos escolher o melhor caminho, escolher um futuro melhor. Na onde? Só na presença de Deus que nós teremos um futuro melhor, porque Deus conhece o nosso futuro, Ele sabe onde termina o nosso caminho. Por isso, Ele aponta o caminho da vida, o caminho que direciona, o caminho da obediência, o caminho da santidade. Mas ainda assim, Ele respeita as nossas decisões, né? E isso mostra que Deus valoriza o coração que escolhe voluntariamente. Que hoje nós venhamos escolher o bom caminho, que hoje nós venhamos escolher a Deus, que hoje nós venhamos decidir viver uma vida de plenitude em Deus. Amém. Talvez alguém esteja pensando aí, eu fiz escolhas erradas. Como eu disse, né? A boa notícia é que enquanto existe arrependimento, existe esperança. Todos nós, em algum momento, tomamos decisões erradas e depois nos arrependemos. Quem de nós nunca se arrependeu de algo que falou? Nunca se arrependeu de algo que fez? De uma decisão mal tomada, decisão de cabeça quente, decisão sem consultar ao Senhor? Muitas vezes nós somos impulsivos e decidimos algo ali que traz consequências para o resto da nossa vida. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas a boa notícia é que enquanto existe arrependimento, existe esperança. Quando nós nos voltamos para o Senhor, sabe? Pedro errou ali, negou Jesus ali 3 vezes, mas Pedro foi restaurado, sabe? Pedro foi restaurado. Davi errou, como já foi dito aqui, mas Davi foi restaurado, se arrependeu de todo o coração, sabe? O filho pródigo. O que me encanta na história do filho pródigo, Silvana, que Deus deixou ele decidir. Pai, eu quero parte da minha herança. E Deus deixou. Essa parábola aí nos ensina muito, como já foi dito aqui. O Senhor nos deixa fazer as nossas escolhas, mesmo que doa o coração dele. Que aquele filho ali, quando ele disse para o pai, né, na parábola lá, vamos trazer para nós, dói o coração do pai, dói o coração de Deus, sabe? Muitas vezes as nossas escolhas. Deu certo. Agora? Deu não? Parou? Gente, estamos arrumando um probleminha técnico aqui, como é ao vivo, então, né, vocês tenham paciência aí. Então, assim, quando o filho pródigo escolheu, o pai deixou, e Deus também nos deixa fazer nossas escolhas, mas o filho pródigo, ele teve que decidir voltar. Teve que decidir voltar, foi escolha do filho pródigo, o pai estava lá esperando, e o pai ficava vendo o filho pródigo de longe. O Senhor nos espera ansiosamente, e ele espera com o anel, para colocar um anel no nosso dedo, trocar as nossas vestes, colocar sandálias novas, sabe? Então, isso aí fala de arrependimento, quando nós nos voltamos para o Senhor. Talvez você vire e fala, mas eu decidi tão errado na minha vida está toda bagunçada, porque eu venho decidindo desde o início da minha história tudo errado.
Aí você se encontra aí na sua vida toda errada, toda bagunçada. Me lembro daquela mulher no poço lá de Jacó. Quantas escolhas que a mulher fez errada? Quantas escolhas aquela mulher fez errada? Ela já tinha escolhido 5 maridos. Todas escolhas erradas, porque nada tinha dado certo. Não é verdade? Mas quando ela teve encontro com Jesus, quando ela escolheu aceitar ali, beber da água da vida, sabe? Aceitar o que Jesus estava oferecendo ali para ela. A história daquela mulher foi mudada. E é assim também na nossa vida. Quando nós, mesmo que nós tenhamos errado, quando nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor, sabe? Há restauração, há cura, há perdão, há transformação. Amém? Amém. E como a gente falou, né? Todos os dias Deus continua colocando diante de nós 2 caminhos: vida ou morte, bênção ou maldição, obediência ou desobediência, Cristo ou mundo, céu ou inferno. A decisão sempre é pessoal, é individual. O Espírito convence, a palavra orienta, a igreja aconselha, mas ninguém pode escolher por nós. Hoje, decidamos obedecer e venhamos decidir a permanecer e a confiar, porque uma única decisão tomada na presença de Deus pode mudar completamente a nossa história. Glória a Deus. E muda mesmo, gente. Quando nós decidimos no Senhor, muda a nossa história, né? Mas, gente, tem um mosquitinho aqui, mas vai embora, em nome de Jesus. Mas agora existe uma escolha que não podemos errar. Talvez até hoje na sua vida você tenha escolhido errado, né? Como eu falei, a sua trajetória, a sua história de vida tem sido uma história de erros, né? De erros. Mas existe uma decisão que é a maior de todas. Uma decisão é a maior de todas as outras, sabe? Porque ela não define, Silvana, apenas o nosso presente aqui nessa terra. Ela define o destino da nossa alma. E é nessa escolha que nós não podemos errar. No destino da nossa alma. Gente, espera aí. Isso, agora foi embora. O destino da nossa alma. Nós não podemos errar. A Bíblia nos ensina que existem 2 caminhos, mas somente um conduz à vida eterna. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14. Vamos lá, gente. Isso aqui nós precisamos abrir. Mateus 7, 13 e 14. Vamos lá, vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Larga é a porta e espaçoso o caminho, né, que conduz. Mas a porta estreita é uma porta de renúncia, onde nós deixamos de fazer a nossa vontade e fazemos a vontade de Deus. O caminho estreito não é o caminho mais fácil, não é. Ele exige renúncia, obediência, fé e compromisso com Deus. Muitas vezes será necessário abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade do Senhor. Mas existe para viver a vontade do Senhor, mas é esse caminho que nos conduz à verdadeira vida, uma eternidade com o Pai. A maior escolha que uma pessoa pode fazer nessa vida é escolher Jesus. Porque podemos escolher muitas coisas. Uma profissão, um lugar para morar, pessoas para caminhar conosco, projetos para realizar, mas existe uma escolha que define a eternidade. Quem vai governar o nosso coração? E onde estará a nossa alma quando essa vida terminar? Se você escolheu até hoje errado, se você se arrepende das escolhas que tem feito, a melhor escolha é escolher Jesus. E a Silvana vai falar um pouquinho mais sobre essa escolha, a escolha da nossa alma. Lá em João 14, no verso 6, diz assim Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho, o único caminho, a única verdade, a única fonte de vida que nos leva à salvação. Não existe atalhos para Deus. Não existe outros caminhos que nos leva à salvação, a não ser por meio de Jesus.
A escolha de seguir Cristo é pessoal e ninguém pode fazer isso por nós. Cabe a cada um de nós fazer as nossas escolhas. Hoje Deus continua colocando diante de nós, como a gente diz, bênção, vida, bênção e maldição, vida e morte. E o maior convite que Ele nos faz nessa manhã é: escolha a vida, escolha a Cristo, escolha permanecer no caminho que te conduz para a eternidade. Porque no final, todas as escolhas dessa vida passarão, mas a escolha que nós fizemos em Jesus, ela permanecerá para sempre e vai nos garantir uma vida de vitória, uma vida eterna com Cristo. Hoje, a maior decisão, a nossa maior decisão seja entregar o nosso coração para Cristo, escolher o seu caminho, permanecer firme na sua presença, porque quem escolhe Jesus, escolhe a verdadeira vida. Eu não sei quais têm sido as suas escolhas, eu não sei o que você tem escolhido, se você já fez a sua escolha para Cristo, mas decida hoje fazer a sua escolha, escolha a melhor coisa, escolha o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, o único que nos conduz à vida eterna. E lá em Provérbios 3:5 fala assim: confia no Senhor com todo o coração e não te apoie no próprio entendimento. Que nós venhamos confiar, depositar nossa confiança no Senhor, nos entregar, nos render a Jesus e crer e acreditar e permanecer firme, porque Ele tem o melhor para nossas vidas. A melhor escolha que nós possamos fazer em nossas vidas é escolher Jesus. Amém. Silvana, nós estamos caminhando, nem para finalizar essa live. E eu não posso deixar de falar algo aqui sobre a questão da escolha. Já falamos, né, tudo aqui. O mundo, ele vai tentar direcionar as nossas escolhas. Ele vai tentar forçar as nossas escolhas. O que é o mundo? A Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno, os poderes das trevas, sabe? O mal. Vamos falar a palavra forte, que o diabo, ele vai tentar fazer você escolher, vai querer direcionar as suas escolhas. Por isso é tão importante nós temermos ao Senhor, andarmos no caminho do Senhor, permanecermos, perseverarmos, ouvir a voz do Senhor, ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, enquanto o diabo fala no ouvido, faz isso, faz aquilo, existe uma voz mais poderosa, uma voz sobre todas as coisas, sabe? Uma voz que traz calmaria, mas também que é trovão, que é forte. E a voz do Senhor. Que nós possamos, no nome de Jesus, rejeitar todas as vozes do mundo, sabe? Todas as vozes do inimigo que quer nos direcionar, que quer nos ditar o que fazer, quer fazer escolhas por nós, sabe? Nós vamos rejeitar essa voz e ouvir a voz do Espírito Santo, que venha para nos direcionar, para nos conduzir, para nos levar a uma vida que vai nos levar a uma eternidade com o Pai. Resumindo o que aprendemos hoje, que as nossas escolhas definem o nosso futuro. Que as escolhas é a responsabilidade de cada um de nós, né, Silvana? E que precisamos escolher segundo a vontade de Deus. Tudo que falamos aqui. Precisamos escolher segundo a vontade de Deus. A responsabilidade da sua escolha é sua. O seu passado não pode definir a sua escolha, sabe? Não podemos jogar para outra pessoa a nossa decisão. Precisamos escolher segundo a vontade de Deus e que o mundo vai fazer de tudo para ditar as nossas escolhas. Mas que nós estamos, no nome de Jesus, firmes, perseverantes, caminhando sempre na presença do Senhor, para que as nossas escolhas sejam dirigidas e direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Muito obrigada. E saiba que você tem o poder da escolha. Escolha, pois, a vida. Amém. Muito obrigada você que esteve aí com a gente. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e aguarde que faremos mais lives como essa, com temas atuais. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e sua casa. Amém. Isso. Gente, minha perna tá dormindo. Ô, Silvana, teve de tudo, teve mosquitinho.